Bem-vindo ao canal e a resenha do Conan o Bárbaro número 6. Aqui encontramos o final do arco de histórias que iniciou no primeiro número e o desfecho da aventura com o Rei Cão, o Brule e a Brissa. A primeira história, chamada Convocação das Profundezas, veio do Conan the Barbarian número 11, lançado no mercado americano em 22 de maio de 2024. Aqui no Brasil, foi lançada em fevereiro de 2025. Nessa história, encontramos o Conan, o Brule e o Rei Cão no fim de sua jornada às profundezas de Atlântida, e eles descobrem que seus problemas só estão começando. Já a segunda história, chamada Terror Insonhado, veio de Conan the Barbarian, número 12, lançado pela Titan Comics em 3 de julho de 2024, e traz esse arco do Conan à sua conclusão, quando ele enfrenta o vilão malvadão e imortal, Thulsa Doom. O confronto acontece na cidade devastada de Atlântida. Ambas as histórias foram escritas pelo Jim Zub e desenhadas por Roberto de la Torre. Mas antes de continuar, se gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar um like para que o canal continue existindo e trazendo mais conteúdo do seu interesse. E agora vamos descobrir no que o Conan anda se metendo. Na edição anterior, número 5, Conan seguiu o Rei Cão para investigar a influência do vilão Thulsa Doom e o poder da Pedra Negra no lar do Cão, a Atlântida. Depois de muitas aventuras em sua jornada, chegam em Atlântida e encontram uma cratera gigante no meio da capital. Nessa história, Conan se encontra em meio a um diálogo com a entidade que seria conhecida como o Homem-Elefante, chamado Yagi Kosha. E essa conversa ajuda o Conan a entender o seu papel nessa história toda e o seu propósito. Conan precisa ajudar o Cão em sua busca, e a ponte que liga o Conan com o seu passado é a Picta Brissa, que é uma descendente de Brule, o lanceiro, e é o braço direito do Rei Cão. E o Cão lidera o grupo ao interior da cratera e encontra estranhas formas, armaduras gigantes e uma grande porta que só pode ser aberta com o esforço de diversos homens. Com grande esforço, eles conseguem abrir a porta e encontram uma horda de sub-humanos prontos para atacar. O combate é duro e cansativo, mas as forças do Rei Cão conseguem vencer. Mas os únicos que sobreviveram foram o Conan, o Cão, o Brule e um dos soldados. Os exploradores entram na caverna, onde encontram os ossos de mais canibais sub-humanos, fortes quedas de água e mais estranhas formas esculpidas, e eles param diante de uma antiga pedra de um túmulo. O Rei Cão logo tenta abrir o sarcófago, apesar do Brule pedir cautela. Lá dentro, Cão encontra uma múmia e uma espada familiar. Quando Cão empunha a espada dizendo que é sua, ele libera o poder dessa espada que ressuscita o mal que estava preso há tanto tempo. O momento mais surpreendente dessa história pode ser essa ressurreição do Thulsa Doom, mas acho que ainda mais legal foi a descoberta da ligação do Conan com o Brule através da descendente do Brule, a Brissa. Essa pequena revelação eleva a importância da Brissa e aumenta a escala da história quanto à sua complexidade. A arte do Roberto de la Torre é como água para alguém que se encontra num deserto. Seus personagens são fortes e poderosos, e o uso das sombras e da iluminação deixa tudo mais dramático, e a ação é brutal. Visualmente, essa história entrega tudo o que esperamos de uma história do Conan. O roteiro do Jim Zub mantém um ritmo constante, o que leva o Rei Cão e seus compatriotas a um fim desastroso. A história apresenta muitos diálogos que revelam muitas coisas, mas tudo é balanceado com batalhas desesperadas, com consequências para todos. Além disso, as revelações e viradas da história são imprevisíveis, com muitas surpresas. Nada aqui é previsível, e cada revelação na história traz novos significados. É uma história bem escrita e bem desenhada, sem dúvida. O tema da história parece ser a descoberta. O Rei Cão procura descobrir o que aconteceu com a Atlântida. Conan quer saber como e por que ele foi enviado para o passado. Assim, os protagonistas tentam encontrar as respostas
porque aconteceu com eles, e não importa onde a sua jornada os leve. E se você é um novo leitor do Conan, essa história com o Cole e o Brule fecha um círculo completo, já que agora entendemos por que o Conan voltou para o passado. Assim, descobrimos que o Thulsa Doom teve influência no que aconteceu com Conan em todas as histórias anteriores. Conan, na verdade, tinha sido transformado num instrumento para os planos do Thulsa Doom. Essa história traz esse arco do Conan à sua conclusão, quando ele enfrenta o vilão malvadão e imortal, o Thulsa Doom. O confronto acontece na cidade devastada de Atlântida. E agora vai! O roteirista Jim Zub veio com tudo nesse arco de histórias, e se você procura uma boa história do Conan com um grande final, aqui está ela. Não precisa ir muito longe. Se você ainda não leu, aqui nessa resenha vão ter os assim chamados spoilers. Quando deixamos o mais famoso bárbaro na história anterior, o rei Cole tinha liderado o Conan, o Brule e os seus soldados no interior de uma cratera que estava no centro da cidade de Atlântida. Eles encontraram estranhos artefatos, esculturas nas pedras e hordas de canibais raivosos. Antes do rei Cole ter encontrado seu destino e uma múmia com uma espada, só o Conan, o Brule e um dos guardas tinham sobrevivido. Contra os pedidos dos seus companheiros, Cole abriu uma tumba que continha uma múmia e uma espada. Depois de ele empunhar a espada, Thulsa Doom voltou à vida. Agora, nessa história, Thulsa Doom empunha a espada carregada de poderes sombrios e ameaça os 3 sobreviventes. Vemos flashbacks sobre Atlântida e quando um meteoro atingiu as proximidades da cidade, matando muitos cidadãos com o seu impacto, um homem chamado Catulos tocou a pedra negra e quando a sua energia má avançou por suas veias, ele ganhou poder para fazer surgir um exército de mortos-vivos para devastar todas as regiões. Aqui, o roteirista Jim Zub mistura mitologia, criando uma história por Thulsa Doom, dando ao vilão algo que o liga com a Marvel e até com histórias do Lovecraft. O nome Catulos é associado com antagonistas, pelo menos um vilão do Doutor Estranho. Assim, essa escolha do Jim Zub levou o Thulsa Doom até as raízes das histórias do Howard, além de lembrar alguma coisa da Marvel, e assim dar mais profundidade ao vilão. Thulsa Doom bolou um plano para retomar o controle sobre seu corpo mumificado, além de espalhar a guerra pelo mundo. Ele mesmo se mumificou em seu sarcófago, feito de pedra negra, que o carregava com o seu poder. Agora que ele está livre, graças ao cão, ele se volta contra o Brule. Usar o sarcófago feito de pedra negra como uma forma de incubadora do mal foi uma ótima jogada do roteirista Jim Zub. Thulsa Doom é o mal e ele quer conquistar e quer o poder, mas a sua missão em dominar o mundo faz com que ele sacrifique a própria humanidade para alcançar os seus objetivos. Essa deve ser a versão mais maligna que já vimos do Thulsa Doom até hoje. Usando a magia negra, Thulsa Doom pôde ver que seus esforços poderiam ser detidos por uma linhagem de bárbaros. Assim, ele tinha que eliminar o Cole para eliminar também toda essa linhagem. Nesse ponto, depois de ter sido atingido, Cole está muito fraco para lutar. Então, Brule parte para o ataque para evitar que o rei seja morto. Mas os ataques de Doom são detidos por aquele que ele não conseguia enxergar, o próprio Conan. Como o Homem-Elefante tinha dito antes, Conan não podia ser visto por olhos não humanos. Então, Conan tira vantagem de ser invisível para o Thulsa Doom. Sim, é isso mesmo. O Homem-Elefante disse que não podia ver o Conan, só podia ouvi-lo. Então, Zub se saiu muito bem aqui, já que o seu roteiro, nesse ponto, entregou muita sutileza. Infelizmente para o Conan, sua vantagem não durou muito tempo, já que ele tocou a espada atlantiana, então a sua invisibilidade acabou nesse momento. Enquanto Conan e Doom lutam, Brule resgata o rei Cole. Ansioso por conseguir ainda mais poder, Thulsa Doom assimila ainda mais energia da Pedra Negra, mas
Isso foi demais para ele e custou a sua sanidade. Essa pausa, quando o Thulsa Doom fica malucão, é o suficiente para o Conan separar a cabeça dele do resto do corpo. Outra boa jogada do Jim Zub aqui, já que em vez do Thulsa Doom garantir a sua vitória, acabou destruindo a mente dele. Outro roteirista poderia apresentar uma solução mais simples, como Thulsa Doom poderia ser derrotado com uma colaboração entre o Brule e o Conan, por exemplo. Mas, aqui, o fim do Doom foi bem humano, demonstrando a sua sede pelo poder. A destruição do Thulsa Doom faz com que o Conan retorne imediatamente à sua própria linha de tempo, deixando o Kull e o Brule tentando escapar da caverna para se recobrarem dos seus ferimentos, e assim eles entrariam em novas aventuras. Essa edição termina deixando entender que Doom e Conan se enfrentarão novamente em algum momento no futuro. A arte do Roberto de la Torre é merecedora de elogios novamente. Aqui temos muitas lutas com espadas, horror e drama que não acabam mais. Nessa série do Conan, até o momento, a Titan não poderia ter escolhido melhores artistas do que Roberto de la Torre e o Doug Braithwaite. A grande jogada nessa história foi ter apresentado uma origem para o Thulsa Doom. Houve alguns ajustes, não sei se os mais puristas quanto às histórias do Conan vão gostar muito. Eu acho que não vão se importar. Suas escolhas estão de acordo com as histórias originais do Conan, escritas por Howard, como The Cat and the Skull, O Gato e a Caveira. O Conan número 6 ganha uma nota 9. As duas histórias que compõem essa edição foram cruéis, brutais e um bom começo nessa retomada do Conan pela Titan. O roteirista Jim Zub entrega muitas viradas de roteiro para amarrar o passado com o presente e faz isso de uma maneira que me surpreendeu. Zub está ligando as suas histórias com os textos originais de Howard e aqui entregou um grande final para todo esse arco de histórias. Além disso, a arte do Roberto de la Torre é fantástica. Então era isso, a resenha do Conan número 6. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal. E se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.